Em São José dos Campos, 4 horas mais 5 minutinhos. CBN, Parada dos Esportes. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando o primeiro programa Parada dos Esportes de 2021 para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra Mantiqueira, Brasil e pelo mundo, através do site www.cbnvale.com.br. O Parada dos Esportes, edição desta segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O Parada dos Esportes começando em horário diferente para você em 2021, todos os dias de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, vai até às 5, com muita informação para você na rádio que toca notícia e agora toca de primeira no esporte. Vamos falar da Águia do Vale, que começa a se mexer para a Série A3 2021. Parece que tem jogador chegando, tem jogador fazendo exames físicos em São Paulo. A gente vai saber de tudo isso já já. Será que os atletas campeões da Bezinha vão permanecer para a temporada 2021 ou teremos um elenco todo remodelado? Quais serão os planos da diretoria para essa temporada 2021? Todos esses detalhes você vai ficar sabendo já já aqui dentro do Parada, com a presença especial no programa de hoje do diretor executivo de futebol da Águia do Vale, o Eduardo Ferreira. Também daqui a pouquinho tem o Valtencir Vicente participando dessa conversa com o Eduardo Ferreira e atualizando todas as informações da Águia do Vale e, claro, dos times da região. Daqui a pouco também tem o quadro Por Onde Anda com o repórter Celso Gomes, o garimpeiro da informação. Celso Gomes vem trazendo por onde anda o Cecel. Lembra dele? O Celso vai contar para você. Daqui a pouquinho tem opinião também no Parada dos Esportes. Nesta segunda-feira, ela chega com ele, Edson Fonseca. Lembrando para você que o Valtencir Vicente já já vem atualizando as informações do Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Vale Paraibano. O Parada dos Esportes fala em nome de Padaria Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Alô, Fernando Evaristo. Alô, Renatão. Um abraço para vocês. Estejam com a gente em 2021 e, claro, torcendo pela Águia. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Muito bem, esse é o Parada dos Esportes com a apresentação de Vieira Júnior. O comando do esporte aqui na CBN Vale é dele. Deles. Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula. Direção de jornalismo, Ângelo Ananias. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Edson Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM. Uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça.
Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4 horas mais 10 minutinhos em São José dos Campos. Esse é o Parada dos Esportes na CBN Vale 750 AM. O Parada dos Esportes está de volta porque tem opinião. E opinião é sempre bem-vinda aqui dentro do Parada dos Esportes. E ela chega com ele, o nosso comentarista, o presidente regional da CESP Vale. É o nosso Edson Fonseca. Chega mais, Fonseca! Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes pela CBN Vale, que a partir de hoje está em novo horário, de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Depois das férias para toda a equipe premiada pela CESP, pelo programa mais longínquo do rádio esportivo, estamos de volta. Esperávamos que já tivéssemos diversos jogadores anunciados pela Águia do Vale como contratados para o Campeonato Paulista da A3, que deve começar em março próximo. Ao contrário disso, a notícia que se tem nos bastidores é de que nenhum dos jogadores que conquistaram o título da Bezinha no ano passado serão aproveitados no Campeonato da A3 deste ano. Lucas Lima já está treinando na Luverdense em Mato Grosso. Rafael, o excelente zagueiro, voltou ao São Bernardo. Michael, que também foi campeão, ainda não recebeu nenhum chamado da diretoria para renovar seu contrato com o São José, a exemplo dos demais jogadores que vestiram a gloriosa camisa da Águia do Vale em 2020. Certamente, a diretoria tem feito muitos contatos e diversos jogadores devem estar apalavrados para virem para São José dos Campos. O que entendo é que a diretoria não pode demorar para anunciá-los, pois estamos a menos de 2 meses do início do campeonato e os bons jogadores com salários compatíveis com o padrão do campeonato da A3 que estão disponíveis no mercado certamente não são muitos. Esse problema também ocorre com as outras equipes e até mesmo com os clubes que disputarão os campeonatos da A2 e até mesmo da A1 da Federação Paulista de Futebol deste ano de 2021. A ansiedade toma conta dos torcedores e nós da imprensa também ficamos na expectativa do anúncio dos nomes que virão, pois ninguém quer ver o São José fora da disputa por uma vaga para a Série A2 em 2022. Novidades certamente ocorrerão ainda esta semana e vamos mais uma vez dar um voto de confiança ao treinador Ricardo Costa e a toda a equipe técnica que souberam montar um bom elenco para o Campeonato da Bezinha o ano passado. Que se repita também agora em 2021 o mesmo trabalho que fizeram para o campeonato do ano passado. O ruim é que a curto prazo a grande torcida do São José ainda não tem prazo para retornar às arquibancadas do Martins Pereira, devido à pandemia que teima em ficar e a cada dia se fortifica ainda mais. É isso aí, amigos. Um excelente ano para todos e principalmente com muita saúde. Continue com Vieira Júnior no comando do Parada dos Esportes pela CBN Vale. Valeu, Fonseca, esse é o Edson Fonseca, o nosso grilo falante, trazendo a sua opinião. Toda segunda-feira o Fonseca vem trazendo aí o seu comentário, a sua opinião do que está acontecendo em relação ao esporte, principalmente ao São José. 4 horas mais 14 minutos, só dar uma informação para você aqui, ó. Os times estão se mexendo aí para a Série A3 e o Olímpia já conheceu o seu técnico para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3. E por que eu tô falando do Olímpia? Porque o técnico do Olímpia vai ser o José Francisco Oliveira, o Oliveira, que já passou por aqui como treinador de goleiros, foi jogador e também como técnico da equipe do São José, 2, 3 oportunidades. O Oliveira acertou mais uma
uma temporada com o Olímpia, ele já esteve por lá, portanto o Oliveira vai dirigir aí o Olímpia. E um outro ex-técnico do São José, o Fael Júnior, ele acertou aí com o Comercial na última sexta-feira, a permanência aí do técnico Fael Júnior para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista, vai ser adversário aí do São José. O novo vínculo do treinador vai até junho, quando está previsto o término do estadual. O Fael estava sem contrato desde 2020, são ex-técnicos que passaram pelo São José, tem a sua história aqui no São José e que agora serão adversários da equipe do São José. Tá certo? 4 horas mais 15 minutinhos, a gente vai para outro intervalinho rapidinho. Na volta tem o Celso Gomes trazendo o seu quadro que é sensacional, o Por Onde Anda. Você lembra do Cecel, artilheiro aí do São José, vestiu a camisa do São José, outros clubes também da região. O Cecel, magrinho, corre que nem notícia ruim, joga a bola demais o Cecel, e o Celso Gomes descobriu por onde anda o Cecel. Ele vai contar pra você num bate-papo muito bacana e você vai ouvir aqui dentro do Parada dos Esportes na CBN Vale, a rádio que toca notícia e toca de primeira no esporte. Agora 4h16. CBN Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. CBN Parada dos Esportes. 4 horas mais 17 minutos de volta com o Parada dos Esportes aqui na CBN Vale 750 AM. Agora aquele quadro que eu gosto muito, foi sucesso em 2020, criação do nosso querido, o garimpeiro da notícia, o Celso Gomes. Ele vem trazendo o seu Por Onde Anda e ele descobriu por onde anda o Cecel. Chega mais, Celso Gomes. Boa tarde, Celção. O mês de janeiro no futebol é sempre lembrado pelos jogos da Copa São Paulo de Juniores, mas em 2021 o cenário de pandemia não permitiu que o mais tradicional torneio de base do país acontecesse. E por esse motivo, vamos trazer o Por Onde Anda especial com os meninos do Marião, relembrar com os jogadores da Águia do Vale que disputaram aquela histórica copinha no ano de 2007, em que o São José parou nas quartas de final diante do Cruzeiro. O nosso convidado de hoje é o atacante Cecel. Tudo bem, amigo? Bem, graças a Deus. Prazer enorme em participar do programa contigo. Cecel, você foi um dos destaques daquele time de 2007. Qual que é o sentimento de ter feito parte daquele grupo que não saiu campeão, mas ficou marcado na memória de muitos torcedores da Águia? Sentimento muito bacana, porque além de eu ser daqui de São José, também poder estar jogando em casa, com o estádio cheio, sempre foi um sonho, pude realizar, ainda mais com a maioria dos meninos, tudo de São José também, tudo amigo, principalmente. A gente fez um grande time, com grandes jogadores, e principalmente com um grande treinador que nos ensinou muita coisa, né? Deixou um legado muito bacana, a gente pôde aprender muito com ele, e chegamos até, acho que até na onde tinha que chegar, né? Porque o futebol é assim, a gente fez o máximo, pegamos um grande time que era o Cruzeiro, com grandes jogadores, fizemos não um grande jogo que nem a gente tinha feito antes,
mas a gente pôde ficar na história da Taça São Paulo vestindo a camisa do São José. Pois é, e lá se vão 14 anos daquele campeonato, daquela copinha histórica, né? Qual que é a sua idade hoje? Qual que foi o seu último clube, Cecel? 29 anos, meu último clube e o atual é o Palmas de Tocantins, fui campeão tocantinense, disputei a Série D, né? Esse ano agora vai disputar a Copa Verde, o Catarinense de novo, o Tocantinense de novo, que falta terminar. Parou na semifinal, Série D de novo. Você se lembra, Cecel, daqueles jogos da Copinha? Qual foi aquele que marcou mais você e por quê? Pra mim, o que marcou mais foi contra o Vasco, porque naquela época não era tão fácil assim o classificar, né? Hoje classifica 2, naquela época era só 1 e acho que 4 ou 3 melhor segundo, então era muita chance, muito pouco de você classificar. E a gente caiu numa chave muito difícil, que tinha Vasco, tinha os outros times muito fortes. Então, no último jogo era nós e Vasco, quem ganhasse classificava. Então, foi um jogo que ficou marcado para mim, porque foi um jogo atípico que quem perdesse praticamente estava fora da copinha. A gente vinha de 2 vitórias, 6 pontos, eles também, então a gente podia ficar fora, ganhando 2 jogos. Foi um jogo muito nervoso, mas no final a gente conseguiu ganhar e classificar em primeiro. Legal, Cecel. Agora eu quero ver se sair dessa pergunta que eu vou te fazer. Quem que foi o combustível, quem que dava aquela energia para vocês chegarem tão longe naquela copinha? Era o Marião com o jeitão dele, ou era a torcida que empurrava vocês e conseguiu trazer vocês até aquela fase contra o Cruzeiro? Eu acho que foi 50-50, porque o Marião foi um grande treinador, nos ensinou muito. Cada jogo ele mudava o time, colocava um jogador diferente. Então nos ensinou muita coisa e quando a gente entrava no estádio, que via lotado, e as pessoas gritando nosso nome, pulando, estando feliz porque a gente ganhava os jogos, fazia grandes jogos, era uma emoção muito grande. A torcida ali foi mais do que 50%, pra falar a verdade. Quando você entrava dentro de campo, você não escutava o treinador falar, isso que é a verdade. Você escutava os torcedores falar, você escutava mais os torcedores do que o próprio treinador, porque o estádio estava muito cheio. Então eles foi fundamental na nossa caminhada até as quartas de final. Se não fosse eles, eu acho que a gente não passava nem da primeira fase, falar a verdade pra você, porque quando a gente pegou os times de tradição, eles empurravam nós, até porque como a gente era novo, o adversário também, a idade pouca, eles sentiam mais que a gente se acostumou com eles ao nosso lado, né, e o adversário não. Bom, Cecel, e já que a gente falou daquele jogo contra o Cruzeiro, me lembro de ver matérias que diziam que o Martins Pereira tinha recebido pelo menos 20 mil torcedores naquele jogo contra o Cruzeiro. Esse foi o maior público que você jogou em estádio em toda a sua carreira? Quais as lembranças que você tem daquela partida? Na verdade, eu acho que esse dia tinha mais de 20 mil pessoas, porque estava muito lotado, tinha gente até em cima, perto do refletor, grudado, tinha um monte de gente fora. O portão até estourou de tanta gente que queria ver nós jogar, porque a gente estava fazendo uma boa campanha. A maioria era jogador de São José, então quando a gente entrava em campo, nós estávamos representando, além da gente, da nossa família, o povo joseense. E foi sim, acho que até hoje foi um público maior que eu já joguei. Espero ainda jogar um dia mais de 20 mil. Cecel, depois daquela copinha histórica, você jogou por vários clubes e chegou até a defender de novo um time aqui em São José dos Campos. Conta pra gente de uma forma resumida como é que foi a sua carreira depois de 2007 e quais são os seus planos aí pro futuro. Em 2007, eu, o Emerson Paraíba e o Luiz Paulo Pitt, a gente foi para fora do país, para Eslovênia, Ucrânia, ficamos lá um tempo, aí depois eu voltei, quando eu voltei joguei na primeira camisa, depois fui pro Rio Branco, fiquei 2 anos no Rio Branco, subi da 3 para 2, da 2 para 1, aí depois eu fui jogar no Marília, o brasileiro Série C, joguei pelo Marília, aí depois joguei na Inter de Limeira, quando subiu da 3 para 2, aí depois voltei pro primeira camisa, joguei no Sul, no Guarani 3 anos, joguei, aí ia pro outro clube, aí eu tô não voltava de novo nesses 3 anos, aí faz 1 ano e meio que eu tô aqui no Palmas, Tocantins. Legal, Cecel, gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua atenção com os ouvintes aqui da CBN Vale, um grande abraço para você, uma boa sorte aí no futebol, que você continue trilhando um bom caminho aí nessa estrada do futebol brasileiro, tá bom, amigo? Um grande abraço. Obrigado pelo espaço, agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa Taça São Paulo, falar um pouco de mim, espero que vocês também sejam muito felizes trilhando o jornalismo, tá bom?
Um grande abraço a todos. Segundos. Legal, esse foi o atacante Cecel falando conosco aqui neste quadro do Por Onde Anda, relembrando aquela Copa São Paulo do ano de 2007, em que a Águia do Vale chegou até as quartas de final da competição. São estas as informações, Celso Gomes, para o Parada dos Esportes. Valeu, Celso Gomes, belo bate-papo com o Cecel trilhando aí o seu caminho dentro do futebol. Bela descoberta, hein, Celso Gomes? Eu te aguardo aí durante a semana. O Celso Gomes aparece a qualquer momento para trazer aí um jogador que passou por aqui, treinador, uma personalidade do esporte com o seu quadro Por Onde Anda, fazendo o maior sucesso. Valeu, Celção! 4h25 em São José. Olha só, curta, compartilha, siga as redes sociais do Parada dos Esportes. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos também no YouTube, portanto você pode acompanhar. Inclusive este programa, logo mais, ele já estará disponível para você no YouTube do Parada, para você acompanhar tudo que está acontecendo aqui dentro do Parada dos Esportes, tá certo? 4h25, a gente vai falar daqui a pouco do São José, mas só lembrando para você que a tabela da Série A3, ela já saiu com os clubes, já temos aí os primeiros confrontos. O Campeonato Paulista da Série A3 começa no dia 7 de março, pelo menos tem a previsão. É provável que tenhamos algumas mudanças, aí os clubes devem direcionar os seus jogos, alguns que possivelmente gostam de jogar no sábado. A tabela, quando ela sai inicialmente, ela sai com data igual para todo mundo. Depois os clubes vão direcionando aquilo que eles querem. O São José mesmo, o Ricardo Costa, ele gosta de jogar em horários diferenciados. É bem provável que o São José jogue em horários diferenciados, mas em princípio o campeonato começando dia 7 de março, o São José estreando em casa contra o Linense. Teremos aí o Bandeirante enfrentando o Noroeste, Barretos contra o Penapolense, Desportivo Brasil e Batatais, Primavera recebendo o Comercial, o Marília também recebe o Capivariano na primeira rodada da competição, o Olímpia enfrentando o Nacional da Capital, o Rio Preto enfrentando o Votuporanguense e o São José, como eu disse, recebendo o Olinense. Na segunda rodada da competição, o São José joga fora, vai enfrentar o Capivariano fora de casa. Ainda teremos Batatais e Primavera, Linense e Bandeirante, Penapolense e Rio Preto, Votuporanguense e Marília, Comercial de Ribeirão Preto e Olímpia, o time do nosso querido Oliveira, Noroeste e Barretos, Nacional e Desportivo Brasil. Essas as duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista da Série A3, tá certo? 4h27 em São José dos Campos. Como a gente fala para o Vale do Paraíba, a Rádio CBN Vale, a gente sabe que aqui na região a gente tem uma equipe fortíssima de vôlei, é a equipe do Vôlei Taubaté. A equipe que tem vários jogadores de seleção brasileira, tem o Bruninho, que é uma das principais referências do vôlei mundial, veio a peso de ouro para o Taubaté nesta temporada, o Taubaté que mais uma vez vem fazendo uma ótima temporada, e tivemos rodada aí da Superliga, uma rodada obviamente diferenciada, não bate no microfone, Vieira. Então, a gente teve uma rodada, a quarta rodada do retorno da Superliga, tivemos jogos movimentando aí a Superliga. O Montes Claros, que é o América, na verdade, o vôlei, venceu em casa a equipe do Uberlândia 3-0, parciais de 25-23, 29-27 e 29-27. Tivemos também no ginásio da Castrolândia, que beleza, o Caramuru Vôlei bateu aí no tie break o Vôlei Ribeirão com parciais de 19-25, 25-22, 19-25, 25-23, 3-2 para a equipe do Caramuru. No ginásio Arnaldo José Celeste em Ponte Grande, esse jogo na verdade não tem nenhum resultado aqui, olha que beleza, o site não atualizou, mas o que interessa pra nós é aqui, ó, é o Taubaté Vôlei, no ginásio do Abaeté, o Taubaté passou por cima do Blumenau, 3-0 com parciais de 25-21, 25-16, 25-18, não teve o menor problema para vencer o Blumenau, o Vôlei Taubaté. E fechando aí, tivemos mais dois jogos ainda pela Superliga Masculina de Vôlei. O SESI como equipe toda reformulada de jovens garotos, tem só o Murilo por lá, o Murilo é uma bandeira do vôlei nacional jogando pelo SESI. O SESI acabou perdendo para o Campinas, que tem um baita time lá no ginásio da Vila Leopoldina. Vitória do Campinas 3-0, mesmo sendo em São Paulo, com parciais de 25-20, 25-20 e 25-16, vitória para o Campinas. E o Cruzeiro, que é o líder da competição, 3-0 para cima do Minas, 26-24, 25-18, 25-22, este o placar
da quarta rodada do retorno da Superliga, que tem o Cruzeiro como líder, 40 pontos na liderança, em segundo o Taubaté com 36, mas o Taubaté tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Na sequência vem o Campinas, o Minas, depois vem o Uberlândia, Montes Claros América, o Itapetininga, a equipe do Blumenau, vem também o Guarulhos, Césio Caramuru e por último o Vôlei Ribeirão. Tá certo? 4h30 em ponto. Eu faço uma pausa agora dentro do Parada dos Esportes porque vem aí informação, vem o repórter CBN aqui dentro da programação. Na volta tem o Volta em Sir Vicente e tem o nosso convidado de hoje, o Eduardo Ferreira, para falar sobre as novidades do São José. É rapidinho, não sai daí, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. A maior rede de rádios All News do Brasil ganha mais uma afiliada, a CBN Vale do Paraíba. Política, economia, educação, cultura, 24 horas de jornalismo de credibilidade, com um timaço de âncoras, comentaristas e repórteres em todo o país. A partir das 6 da manhã, você vai conferir o mais completo noticiário do Brasil e do mundo no Jornal da CBN, com Milton Jung e Cássia Godoy. Em seguida, às 9, tudo o que acontece em São José dos Campos e região no CBN Vale, primeira edição. Ângelo Ananias repercute as notícias da sua cidade e traz entrevistas exclusivas. Às 11, é a vez do esporte do Vale do Paraíba ser destaque na Rádio CBN. 1 hora de muita informação e debate no Parada nos Esportes. Ao meio-dia, Carlos Alberto Sardenberg faz um giro de reportagem ao vivo e analisa o que de principal acontece no CBN Brasil. Às 2 da tarde, sempre um convidado especial em grandes entrevistas. Uma conversa descontraída com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Logo depois, às 3 horas, Emerson Tersigni traz um resumo do que de principal aconteceu no dia em São José dos Campos e região no CBN Vale, segunda edição. No fim da tarde, a partir das 5, um giro pelo país, com muita informação e prestação de serviços. Fique sintonizado no AM 750 para se manter muito bem informado. CBN, a rádio que toca notícia, também no Vale do Paraíba. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama? A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica_Vale do Paraíba. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853.
Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. CBN, Parada dos Esportes. 4h mais 34 em São José dos Campos, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, a rádio que toca notícia e toca de primeira com o esporte. Pois não, Edson Ramiro? Pensei que você queria falar comigo, Edson Ramiro. 4h35, o Valtencir já tá na ponta da linha? Já podemos chamar o Valtencir? Será que o Valtencir está aí? O Valtencir Vicente, todo mundo espera para falar com o Valtencir Vicente, ouvir o Valtencir Vicente, ouvir as informações que a coruja traz para ele, só para ele, ao pé do ouvido. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, Valtencir, deixa cair, Valtencir. Boa tarde, que prazer falar com você e um feliz 2021, afinal de contas, nós não falamos ainda, nós não nos falamos ainda em 2021, pelo menos no ar, né, Valtencir? Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, um grande abraço ao Edson Ramiro aí na nossa central, um grande abraço a você que nos escuta, afinal de contas, Vieira, não nos falamos pessoalmente, às vezes só por troca de mensagens, coisa e tal, mas até perdi a conta de quantos anos estamos juntos e principalmente ligados aqui pelo rádio, pela nossa rádio hoje CBN, pelo nosso tradicional Parada dos Esportes, emplacando aí o 57º ano consecutivo de um programa que foi reconhecido inclusive com o troféu Ford ACESP, que é o Oscar do jornalismo esportivo. Conseguimos receber esse troféu, lembraram de nós depois de 50 anos, mas o troféu chegou de forma merecida. Agora aquela história do futebol, né, Vieira Júnior? Retrospecto não ganha jogo, né? Temos que seguir adiante, esquecendo aí as coisas que ocorreram no passado e tratando de fazer um bom presente para que o futuro esteja garantido. Bom, e depois desse discurso todo, afinal de contas é o primeiro programa da temporada, a gente precisa de vez em quando falar algo meio diferente, é desejar a todos mesmo um grande ano de 2021 e particularmente aqui para nós, que tenhamos de novo toda a consideração da nossa grande audiência, o respeito, pela credibilidade, que vamos fazer de tudo para mantê-la e assim por diante. Muito bem. E também, é claro, ganhar aí mais resultados positivos com a Águia do Vale, que é o que interessa no momento do futebol, viu, Vieira? Com certeza, Valtencir Vicente. Valtencir, como a gente tá na CBN, aqui a rádio que toca notícia e no esporte toca de primeira, eu já vou tocar de primeira para o nosso convidado Eduardo Ferreira, ele que volta ao São José depois de uma passagem muito boa em 2011. O Eduardo Ferreira, que sabe tudo de futebol, ele é um dos grandes dirigentes do futebol do interior do estado de São Paulo, também da capital, estava até pouco tempo aí no Água Santa fazendo um grande trabalho por lá. O Eduardo tá de volta e é com prazer que eu o cumprimento, Eduardo Ferreira. Seja bem-vindo novamente a São José, seja bem-vindo aqui a CBN Vale, Eduardo. Boa tarde, Valtencir Ferreira, amigos da CBN, uma alegria enorme estar com vocês novamente. São José dos Campos é uma cidade que marcou não somente a minha pessoa, mas a minha família, e eu conquistei vários amigos aqui, vocês são alguns deles, né? Eu estou muito feliz por retornar ao São José, a equipe que eu admiro, clube que eu respeito, pela história, clube que eu joguei algumas vezes contra, né? E fiz algumas partidas memoráveis contra, e eu estou muito feliz de estar aqui à disposição de vocês e dos ouvintes também. O Eduardo, pra gente começar, o Valtencir também vai entrar nessa roda. Me diga uma coisa, em termos de estrutura, você tá pegando um time de Série A3, você pegou o São José em Série A2, você tá pegando agora o São José em Série A3, um trabalho fantástico da diretoria que fez de tudo para que o time pudesse voltar aí à Série A3. Como é que você encontrou o São José em termos de estrutura e tudo que cerca uma equipe de futebol, Eduardo? Bom, eu entendo que hoje, por incrível que pareça, nós temos uma estrutura tão boa quanto aquela. Em termos de estádio nós melhoramos,
né, instalação de estádio, essas questões. Em termos de alojamento para atleta, nós temos a mesma condição, ok? Em termos de estrutura de campos, nós temos aí uma parceria boa, o pessoal tem nos ajudado bastante, né? Eu agradeço bastante aí o pessoal que tem procurado fazer com que os gramados dos campos de treino estejam à nossa disposição, né? Eu falo por incrível que pareça, porque geralmente de uma divisão para outra cai muito, né? E o São José tem mantido isso. O Água Santa não tem hoje, embora seja uma equipe que estava na Série A1, não tem a estrutura que tem o São José. E no tempo que eu trabalhei no Guaratinguetá, eu não tinha a estrutura que tem hoje o São José. Então estamos felizes por isso, alguns ajustes, alguns acertos, pessoal correndo para nos deixar bem à vontade em relação a isso, e eu creio que isso não será nenhum empecilho, não será algo que vai nos atrapalhar na nossa pré-temporada. Valtencir Vicente, o Eduardo Ferreira está conosco, Valtencir. Opa, boa tarde, Eduardo, aqui no ar, né, cumprimentando você pelo retorno. Você veio pra cá, tinha aquela pressão de 2011, de um acesso, de conseguir voltar à elite, não deu certo, mas o time foi competitivo, e agora você encontra o São José numa condição diferente, porque ele acabou de conquistar um acesso de recuperação, de reabilitação. Ele saiu daquela bezinha que era um campeonato limitado. Como fazer para aproveitar esse momento? Na sua opinião, São José não vai conseguir manter jogadores do ano passado, nem pensava em fazer isso, sabe que é uma nova competição, mas no seu entender, qual é o caminho para que esse acesso de 2020 seja aí um combustível, um embalo agora em 2021, Eduardo? Em relação a 2011, só quero trazer a memória dos ouvintes que nós chegamos com uma folha programada e nós perdemos 4 patrocinadores na ocasião. Nós perdemos na faixa de R$150 mil de patrocínio. E conseguimos montar uma equipe que foi líder da chave na primeira fase, líder geral da competição, e infelizmente no quadrangular nós acabamos ficando fora, mas foi uma bela equipe que nós montamos aqui. Nós não conseguimos manter alguns atletas da série B do Paulista, porque eles se destacaram, evoluíram, apareceram bem, e aí eles acabaram acertando em algum outro clube que tem calendário. Isso é normal no futebol. Porém, nós temos conhecimento, nós temos amigos, nós temos bancos de dados, jogadores que estão jogando Série A2, Série C de brasileiro, jogador que jogou Série A1, Série D de brasileiro, e nós estamos consultando esses atletas. Primeiramente fizemos uma seleção daqueles que já passaram conosco, jogadores que já jogaram com a nossa comissão, com o Ricardo Costa e a comissão técnica, uma Série B de Paulista, já jogaram uma Série A3 de algum clube com ele, esses jogadores que conhecem o trabalho do professor, que já participaram juntos, o que facilita o entrosamento. Esses já foram contratados, agora nós estamos trazendo mais alguns atletas, um pouco mais rodados, mais experientes, para que a gente consiga formar uma equipe forte e uma equipe que venha brigar pelo acesso mais uma vez, até porque o São José, na divisão, é grande, para mim, é a maior equipe da divisão A3 do Paulista esse ano. Ô Eduardo, então para deixar claro pro ouvinte, dos jogadores que foram campeões com o São José em 2020, dos que estão disponíveis no mercado, a tendência então é que nenhum deles possa renovar contrato com o São José, ou ainda tem essa possibilidade? Aqueles que nós entendemos que poderiam nos ajudar dentro dessa condição de uma série acima, onde nós não temos mais limite de idade, esse, na sua grande maioria, já estão negociados. Na sequência, já acertaram alguma coisa, já foram, já rodaram, já estão em outros clubes. Né? Como, por exemplo, o Lucas Lima, que acertou quando o Verdense, contrato de 1 ano, disputa a Copa Verde, disputa a primeira divisão do estado, disputa a Copa do Brasil, enfim. Então a gente perdeu, por exemplo, eu estou dando como exemplo o Lucas Lima, né? Assim como outros. Então nós não conseguimos manter esses atletas que a gente entendeu que teria condição de ficar na Série A3. Mas, em compensação, nós estamos substituindo e tentando fazer isso à altura da competição.
Valtenci? Bom, em termos de base, o Ricardo Costa, é claro, ele chegava na segunda divisão e parava de contar com determinados jogadores que ultrapassavam o limite dos 23 anos. E pelo que a gente andou vendo, aí algumas caras conhecidas, torcedores também já reconhecendo, parece que pelo menos 4 jogadores que passaram pelo São José em 2018 estão voltando. O Denis, lateral direito, o Alan Lopes, meio campista, e os zagueiros Arthur e Gutierrez. São 4 aí que torcedores já viram e nos perguntam. Confere, esses 4 aí formam essa base que já trabalhou com o atual técnico do São José, Eduardo? Nós temos, Valtenci, uma base boa, né, de ex-atletas que participaram com ele. Como eu disse, são atletas que ele já conhece, são atletas que já trabalharam com o Ricardo nessa divisão que nós vamos disputar em outro clube, em outra equipe, né? Então, isso facilita o entrosamento, isso facilita o conhecimento da comissão técnica, e tudo isso aí é benéfico para o São José, né? Então nós temos procurado não divulgar, embora seja difícil, até porque o atleta circula do estádio para casa, da casa para o estádio, enfim, mas a gente tem procurado não divulgar ainda, que eles estão nessa fase de fazer os exames médicos, eles estão nessa fase, né, de assinatura de contratos, na verdade, mas tem alguns atletas que já trabalharam com o Ricardo, com a comissão, e eles foram os primeiros a serem contactados e nós conseguimos trazê-los, né? Atletas que estavam jogando uma série C, uma série D, jogando uma série A3 de Paulista, então eles já conhecem bem a divisão. Ô Eduardo, a gente sabe que você é um cara incansável no seu trabalho, você está sempre se movimentando, ligando, conversando, você tem muita influência no futebol. Eu queria saber com você, procede a informação que já tem 12 jogadores que já estariam fazendo testes físicos em São Paulo e, se aprovados, provavelmente farão parte do elenco do São José. Já está nesse pé a situação, Eduardo? Sim, hoje nós temos 13 atletas, né? Está chegando, nós temos 10 jogadores aqui, mais 3 chegando, né? Então a gente já vai para 13 atletas. Eles estão fazendo os testes aqui em São José. Amanhã nós estaremos nos dirigindo a São Paulo. Nós temos um amigo que tem uma clínica que tem algo que nós precisamos e não encontramos aqui em São José, né? Que é o exame isocinético. Então amanhã eles estarão passando por essa clínica. É um amigo, né? E ele nos fez uma condição muito boa. A diretoria fez esforço aí, vai nos dar essa condição, e nós estaremos lá em São Paulo, sim, na faixa de 13 atletas já, com esses que estarão chegando essa noite ainda. Ô Eduardo, você já tem uma previsão de quando você pretende apresentar o elenco, que ele já possa estar em campo para poder treinar, um elenco mínimo com quem o Ricardo Costa, possa já trabalhar dentro de campo, técnica e taticamente? Nossa programação seria para, no máximo, o início da semana que vem. A gente ter todos os atletas, ou a grande maioria deles, e deixando aí só 4 ou 5 posições para a gente ter um pouquinho mais de fôlego, né? Acontece que nesse tempo nós contactamos alguns atletas aí bem acima da divisão, vamos dizer assim, atletas que estão acostumados com Série A1 de Paulista, que não vinham sendo muito aproveitados nos clubes. Nós falamos com alguns dirigentes que nos emprestariam os atletas, né? Mas, como eu disse para vocês, a concorrência é grande, e nós oferecemos hoje um contrato até junho, e os clubes estão oferecendo para os atletas um contrato até o final de dezembro, com 3 competições, né? E a gente tem somente uma competição. Não é questão de estrutura, não é questão de camisa, porque o São José tem estrutura e tem camisa, mas é uma questão de calendário, que é isso que ainda nós não temos e estamos buscando, né? Como Marília conseguiu aí, como a Portuguesa conseguiu um calendário para mais tempo. Isso facilita na contratação, e essa dificuldade ainda não nos permitiu fechar o elenco como nós queríamos. Perdemos alguns atletas, perdemos entre aspas, né? Não conseguimos reverter as propostas que eles já tinham, e consequentemente não conseguimos fechar ainda o elenco. Maravilha, Valtenci?
Ô Eduardo, e nesse trabalho aí, é claro, de contatos, esses jogadores com os quais você tentou contato, tentou contratação e não conseguiu, eles estão reforçando concorrentes, os concorrentes estão também ativos no mercado, ou pelo menos esse pessoal está indo jogar por outro clube de outro estado e não haverá aquele confronto com eles aí durante a competição? Como é que está o mercado, assim, em termos de variação e movimentações? Essa era uma preocupação nossa, Valdecir. Não perder jogador para adversários, para os concorrentes. Até então, nós não perdemos ninguém, não perdemos. Todos estão indo para clubes que vão disputar Série D, Série Principal de outros estados, ou Série A2 de Paulista, né? Você sabe que os jogadores e empresários priorizam as divisões acima, eles acham que há mais divulgação, que muitas vezes é um engano, né? É um engano, porque o São José tem camisa, eu vou repetir isso aí, é clube grande, vai brigar pelo acesso, e às vezes o jogador vai disputar uma Série A2 brigando para não cair. E mais ainda, o São José paga, é um clube que honra seus compromissos, né? Tá tudo certinho, e muitos clubes, a gente sabe que eles fingem que pagam, como diria nosso amigo Vampeta, não é verdade? Então, a gente não tem perdido para os concorrentes, e isso nos deixa um pouquinho mais tranquilos. Valdencir, emenda a última pro Eduardo Ferreira, que eu preciso liberar o homem, que o homem quer trabalhar pro São José, Valdencir. Ah, perfeito. É questão mesmo do seu entrosamento. Nós que já o conhecemos, esperávamos facilidades para você chegar em um grupo e se entrosar aí com os companheiros de comissão técnica, diretores, o pessoal do staff. Está se sentindo em casa? Tudo normal? Tudo bem localizado, Eduardo? Muito bem recebido. Pessoal, eu já tinha comissão técnica, eu já tinha contato com eles, né? Que as pessoas não sabem que em 2018, quando o Eduardo Júnior fazia o trabalho aqui, nós montamos aquela equipe 18 juntos. E quem trouxe a comissão para cá fomos nós. A primeira reunião com o Ricardo eu participei. Eu estive com ele, depois com a comissão técnica dele e com boa parte do planejamento de 2018. Embora estando em outro clube, né, eu procurei ajudar o São José, porque, como eu disse para vocês, eu tenho um carinho muito grande pelo São José. Né? Infelizmente, aos 48 do segundo tempo, perdemos um acesso lá em Ribeirão Preto, né? Lá para o nosso calo, que é o comercial, né? no sapato aí. Enfim, e também o pessoal aqui que cuida dos estádios, que cuida do staff de uma forma geral, nos recebeu muito bem, com muito carinho. Enfim, eu estou muito feliz por estar aqui e eu quero agradecer todos eles. Eu acredito que na nossa unidade e na nossa união nós vamos conseguir levar o São José à Série A2 a 2022. Ô Eduardo, pra gente fechar contigo, agora eu prometo que a última é o seguinte: o comercial de Ribeirão Preto, justamente o comercial, ele já saiu na frente reclamando da Federação Paulista que a federação parece que não vai subsidiar aí os testes para a Covid que serão necessários serem feitos pelas equipes que vão entrar em campo, Série A1, Série A2, Série A3. Você está sabendo de alguma coisa em relação a isso? E se o São José já tem um plano, alguma parceria para que esses testes sejam feitos e amenize aí o valor dos testes, porque não é fácil você testar um elenco inteiro aí constantemente, como será necessário, né, Eduardo? Isso já foi discutido em reunião, né? Isso é uma coisa que deveria ser debatido no momento que os presidentes sentaram com o presidente da Federação Paulista. E a Federação também já havia comunicado a esse respeito. Se você perguntar se eu concordo, óbvio que não. Eu acho que a Federação poderia bancar isso aí para os clubes, porque é um déficit a menos para o clube, que tem que arcar com todas o custeio do seu elenco, do seu plantel. Porém, nós temos uma sequência, o pessoal que cuidou já dessa questão durante o campeonato da B, é o mesmo pessoal que estará cuidando, com certeza, agora também na Série 3, nas parcerias e no bom relacionamento que o São José tem com esse pessoal. Maravilha. Eduardo Ferreira, quero te agradecer, obrigado pela participação, a primeira aqui em 2021, agora na CBN Vale 750 AM. Um grande abraço para você, ótimo trabalho e que o acesso venha para a Série A2 de ontem. Você pegou o time lá em 2011, né? É óbvio que depois você foi embora, não tem nada a ver com o que aconteceu depois, mas que você possa ajudar ao São José voltar para a Série A2. Grande abraço, obrigado, Eduardo. Muito obrigado, eu que sou grato, à disposição.
digo que, torcedores do São José, a minha gratidão por tudo que vocês têm feito pelo clube, o carinho pela minha pessoa, estou à disposição, podem sentar comigo, conversar, presidente de torcida, enfim, nós estamos à disposição ao diálogo sempre, também a população de uma forma geral que gosta de futebol, vocês das rádios que nos incentivam, que estão sempre ao nosso lado aí, acompanhando nosso futebol, nós estamos à disposição dentro do nosso planejamento aqui sempre. Muito obrigado e que vocês possam ter também um ano abençoado. Valeu, obrigado. Esse Eduardo Ferreira, executivo de futebol da Águia do Vale, passando pelo microfone da CBN Vale 750 AM, esclarecendo algumas dúvidas. Fazia tempo que a gente não falava com ele. Foi um bate-papo legal, né, Valtencir? 4h55, o tempo urge, Valtencir Vicente. Quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido, e esse foi um exemplo disso, né, Valtencir? Mas foi um bate-papo interessante com o Eduardo Ferreira, não, Valtencir? É verdade, Vieira, é aquela história, né? Eles ainda não estão divulgando nomes de jogadores, querem ter tudo ali devidamente preto no branco, contrato assinado, até para evitar intromissões, atravessadores, porque o mercado de concorrentes no futebol, ele apresenta isso. Quando o São José montou o time que subiu no ano passado, jogador que estava praticamente apalavrado, certo, de última hora foi levado por outra equipe, então, por isso mesmo, até agora o São José não divulga nomes. O que dá pra gente falar para o torcedor é o seguinte: jogadores importantes do acesso que poderiam ficar e saíram. O próprio Eduardo já falou do Lucas Lima, o Breno, atacante, tem proposta do futebol japonês, vai tentar consumar aí essa transferência internacional, a primeira da carreira. O zagueiro Rafael voltou para o Esporte Clube São Bernardo, com o qual ele tinha acabado de subir para a Série A2, jogará uma Série A2 pela primeira vez. O Denner Santos, que fez o gol do título, aquele gol chorado no último minuto lá contra o Bandeirante de Birigui. O Denner Santos recebeu proposta da Portuguesa Santista da Série A2, então é bem provável que do elenco do ano passado não volte ninguém para esta temporada. E é bom lembrar também que o elenco do ano passado que subiu não tinha ninguém da temporada 2019. Então também não significa que por conta aí dessa reformulação geral, as coisas boas serão perdidas, viu, Vieira Júnior? Com certeza. Valtencir Vicente, aproveitando o espaço aqui da CBN Vale 750 AM, hoje é aniversário do PP, o Pedro Paulo, ex-goleiro do São José, ele também que foi auxiliar técnico do Oliveira, que eu falei aqui no começo do programa, ele que fez 20 jogos com a camisa do São José, de 86 até 1990, excursionou com a Águia naqueles jogos na Espanha, depois foi vice-paulista de 89. O PP está colhendo mais uma abóbora no jardim, hein, Valtencir? E um grande abraço ao Pedro Paulo, gente boa e um goleiro importante para o São José. Ele não era o titular na época de Rafael, na época de Moreira, na época de Luiz Henrique, porque muitos outros goleiros renomados também ficariam no banco com esses três aí em campo. Mas sempre quando acionado ele foi importante, foi útil e ajudou o São José naqueles anos históricos, né? Desde o acesso de 87, o vice-campeonato do Paulistão de 89, o vice-campeonato da Série B de 89 com acesso ao Brasileirão 90. Então o Pedro Paulo foi peça integrante daqueles anos espetaculares do São José no final da década de 80. E depois, como auxiliar técnico, esteve aí trabalhando recentemente no São José, principalmente ao lado do técnico Oliveira, e conseguindo aí campanhas realmente interessantes. Grande abraço ao Pedro Paulo, esse entrou para a história do São José assim, esse daí pode dizer que estava lá quando as coisas aconteceram, viu, Vieira? Valtencir, 42 segundos para você fechar o seu boletim de hoje, Valtencir. Então, só para destacar o seguinte, né, falando em São José, time feminino, mais 3 jogadoras acertaram a renovação de contrato, a zagueira Bruna Amarante e as meio-campistas Rafa Marques e Tainara. Então agora o São José já tem 11 jogadoras que serão remanescentes do elenco de 2020 para 2021, e esse será um assunto aí que nós teremos o enorme prazer de trazer durante a semana. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã. Grande abraço, Vieira Júnior. Valeu, Valtencir Vicente, este é o melhor de todos, o Valtencir Vicente, sempre trazendo e atualizando
principalmente as informações da Águia do Vale, mas ele sabe de tudo que acontece. É futebol feminino, é futsal, é rugby, o Walter Cis sabe, é ciclismo. Você falar pra ele falar de natação, ele fala de tudo. O Walter Cis, por isso que ele é o melhor de todos. E aproveitando que eu falei aí do PP, o Pedro Paulo, um abraço. PP, ele tá sempre acompanhando, tá lá no Rio de Janeiro, né, que é a terra dele, tá lá com seus familiares, tá aproveitando aí o aniversário, então um abraço pra você, o Pedro Paulo, o PP, tá certo? E com os destaques aí do Volta em Si, a gente vai colocando um ponto final no programa de hoje. Lembrando que amanhã estaremos de volta aqui com o Parada dos Esportes, trazendo muita informação. Amanhã teremos a presença da secretária de Esportes de São José dos Campos para atualizar todas as informações, falar bastante sobre a Arena. Será que o basquete vem forte aí para esta temporada? As equipes como o futsal, tanto o masculino quanto o feminino. A feminina, a máquina amarela, tem trocentos títulos de campeonato paulista, sempre faz boas competições no futsal nacional também. Então vamos torcer para que a Arena venha bem demais e a secretária vem trazendo aí as informações, tá certo? 5 horas em ponto. Ponto final no Parada dos Esportes. Você fica agora com o Ponto Final CBN. Eu volto amanhã. Edson Ramiro, obrigado pelos trabalhos técnicos. Até amanhã. Tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021. Campinas é a primeira cidade do interior de São Paulo a iniciar a vacinação contra o coronavírus. Uma enfermeira de 48 anos foi imunizada no Hospital das Clínicas da Unicamp. O governador João Dória acompanhou a aplicação da vacina. Um carregamento com 4.000 doses da Coronavac foi enviado hoje de manhã a Campinas. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, intimou o governo a atualizar o plano de vacinação nacional contra a Covid-19. A medida foi determinada depois de o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciar que a imunização seria antecipada para hoje. O plano já havia sido entregue ao Supremo, mas sem as datas de início e fim para a aplicação das doses em grupos prioritários. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que são as Forças Armadas que decidem se o povo vai viver uma democracia ou uma ditadura. Em uma conversa com apoiadores, ele voltou ao discurso ideológico e diz que os militares são o último obstáculo para o socialismo. Bolsonaro também ironizou a oferta de cilindros de oxigênio feita pela Venezuela a Manaus e afirmou que Nicolás Maduro deveria dar um auxílio emergencial para a população. A Organização Mundial da Saúde anunciou que está próxima de um acordo com a Pfizer para garantir a vacina contra o coronavírus aos países mais pobres. O programa COVAX, que é liderado pela OMS, deve distribuir 135 milhões de doses até o fim de março para mais de 90 países. A Organização Mundial da Saúde já tem acordos com outros. Ponto Final CBN. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Acesse www.frigelar.com.br. Apresentação Carolina Moran. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ponto Final CBN, que começa agora numa segunda-feira de enorme apreensão e expectativa nos estados pela chegada da vacina, distribuição das doses da Coronavac e uma segunda-feira também marcada por um imenso nó logístico, atrapalhadas em sequência, que não permitiram que a maioria dos estados tenha recebido essas vacinas até agora. A cerimônia foi de manhã, com o ministro Eduardo Pazuello anunciando o envio das vacinas para os estados. Até agora, 5 e 4 da tarde, só receberam vacinas. Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Agora há pouco acabaram de chegar algumas doses. Para o resto do país, as previsões são desencontradas.
Há estados que só vão conseguir receber talvez amanhã. Vários governadores se planejaram com esquemas logísticos para fazer essa distribuição das vacinas para o interior, com helicópteros, com caminhões, com veículos, e estão até agora a ver navios. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como você acaba de acompanhar, deu uma longa coletiva em que não explicou esse nó logístico, pelo contrário, nem o citou. Foi uma entrevista coletiva, quase uma espécie de prestação de contas sobre o que o governo fez ou deixou de fazer para atender a população do Amazonas. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, cobrou hoje do governo federal a apresentação de um plano de ação detalhado para debelar a crise de saúde pública em Manaus. O ministro não anunciou nenhuma medida nova, mas fez um balanço do que foi feito, apresentando como justificativo o fato de que o Ministério teria sido informado sobre o risco de falta de oxigênio no dia 8, pela empresa White Martins. Quase uma semana depois, o oxigênio acabou em Manaus. O Ministério teve uma semana para se preparar. Apenas no dia 11, o ministro Pazuello foi a Manaus. Nas coletivas que deu lá no dia 11, não citou a questão da falta de oxigênio. E aí a situação estourou na quinta-feira, como todo mundo acompanhou. E para completar, o ministro utilizou essa entrevista coletiva para dizer que o governo nunca defendeu o tratamento precoce. Na verdade, o que ele defende é o atendimento precoce, uma mudança muito conveniente numa palavrinha, e dizer que o Ministério nunca teve nenhum protocolo que recomendasse nenhum medicamento. Ora, até as emas do Alvorada sabem que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem defendido o uso da cloroquina e de outros remédios publicamente em várias lives, algumas inclusive com o ministro Pazuello a seu lado. O governo gastou dinheiro público para fazer pesquisas com remédio para vermes. A Anita Zoxanida fez entrevista coletiva para anunciar os benefícios desse medicamento no tratamento precoce à Covid-19. Mas agora o ministro acha que é um problema de comunicação, que foi a população, a imprensa, que entendeu errado essa questão do tratamento precoce. Daqui a pouquinho a gente vai ter um resumo de tudo que foi dito nessa entrevista coletiva do ministro Eduardo Pazuello em Brasília. Temos outras notícias hoje, com o pedido do Butantan para uso emergencial de doses da Coronavac envasadas no Instituto, a toda a preocupação com o envio dos princípios ativos das vacinas, tanto da Coronavac quanto de Oxford, da China aqui para o Brasil, que ainda não aconteceu. Situação em Manaus, enfim, o que não falta hoje é notícia. A gente começa então hoje por Brasília, com o César Feitosa, e esse resumo do que foi dito na coletiva do ministro Eduardo Pazuello. Oi, César, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde também para todos os ouvintes, e é exatamente isso. O ministro Eduardo Pazuello convocou uma coletiva de imprensa nessa tarde de última hora para destacar essas ações que o governo federal adotou para auxiliar Manaus, que vive um colapso no sistema de saúde. Pazuello destacou que foi comunicado pela empresa White Martins que poderia faltar oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro. Segundo Pazuello, ele viajou junto com os secretários para Manaus no dia seguinte, e no dia 10 foi então instalado ali um comitê para planejar essa logística de apoio à capital amazonense. O ministro disse que tem negociado com os Estados Unidos a vinda de um avião com cilindros de oxigênio. Ele disse também que o Ministério da Saúde já enviou centenas de cilindros de oxigênio, gás e mais centenas de cilindros de oxigênio líquido, isso desde o dia 10 para a capital amazonense. Segundo Pazuello, 90 pacientes já foram retirados de Manaus, pacientes com casos médios e graves de Covid-19, e foram levados a hospitais federais de outros estados. Nessa coletiva, o ministro Pazuello também fez umas novas críticas à imprensa, reforçando o que ele já tem falado desde o início, principalmente desde o início desse ano, em que ele tem dito que a imprensa não anuncia, não fala quais foram as ações do governo federal para enfrentar vários problemas relacionados à Covid-19. Pazuello diz novamente que os jornais comunicam mal as ações que o governo federal adotou para auxiliar Manaus. Mas o próprio ministro confessou que ele é leigo
porque defendeu numa live com o presidente Jair Bolsonaro na última quinta que a falta de tratamento precoce era uma das razões para Manaus chegar a esse estado de colapso total no sistema de saúde. Como você bem disse um pouco antes de mim, Carol, o Pazuello disse que ele não queria ter dito tratamento precoce e que ele foi leigo e que só comunicou uma palavra errada e que causou esse problema todo. Ele disse que não defende o tratamento precoce, mas sim o atendimento precoce. O Pazuello ainda disse que nunca defendeu o uso de nenhum medicamento específico para o tratamento do novo coronavírus. Mas a gente lembra que no dia 20 de maio de 2020, poucos dias depois da demissão de Nelson Teich, no dia 15 do mesmo mês, ou seja, 5 dias depois da saída de Nelson Teich, com o Ministério da Saúde nas mãos de Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde divulgou uma nota informativa recomendando aos médicos o uso, a prescrição de, entre vários medicamentos, a cloroquina, a azitromicina, ainda em casos leves e moderados da Covid-19. O protocolo antes, que havia sido editado pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, previa a possibilidade de se prescrever esses medicamentos quando o estado de saúde do paciente era grave. E no 20 de maio, com o Ministério da Saúde sob posse, já sob comando do ministro Eduardo Pazuello, esse novo protocolo, essa nova nota informativa foi colocada no ar, orientando médicos a utilizarem, a prescreverem esses medicamentos ainda com sintomas leves e moderados da Covid-19. E tem uma coisa muito importante também que foi dita pelo Pazuello no finzinho da coletiva, é que, falando um pouco sobre esse nó logístico a qual você se referiu mais cedo, Carol, sobre o envio das doses da Coronavac para os estados. Ele disse que a previsão era enviar hoje para os estados e para os estados organizarem essa logística para enviarem essas doses para os municípios amanhã, na terça-feira, para, na quarta-feira, aí sim, o plano de vacinação começar efetivamente. Segundo o Pazuello, os governadores pediram hoje para que fosse acelerado esse processo para iniciar a vacinação ainda hoje, quando foi definido nessa reunião hoje cedo, lá em Guarulhos, que a vacinação começaria às 17 horas, às 5 horas da tarde de hoje. Pazuello disse então que o Ministério da Saúde